um casal muito, muito, muito querido, que nós amamos de paixão, temos um respeito enorme. Eles têm uma unção poderosa que a gente respeita, e a gente recebe essa unção que eles compartilham com a gente aprende muito tempo que está juntos, e para nós é um prazer imenso tê-los de volta aqui com a gente. Não conheciam ainda a nova casa e vieram também para conhecer. E Deus tem dado para nós um tempo preciosíssimo com eles. Recebam aquilo que Deus colocou no coração deles. De manhã tem essa palavra e à noite eles vão trazer uma outra palavra, que a gente tem que sugar, né? Tem que sugar mesmo, entendeu? Então você já sabe que hoje você vai ter 2 pratos de comida. Come de manhã e à noite vem buscar, porque tem mais novidade de Deus. Estenda a sua mão para cá, por favor. Glória a Deus, bom dia! Só os bonitões e as bonitonas de Jesus aí dão glória a Deus. Eita, povo convencido, hein? Graça e paz, que a paz de Jesus seja abundante sobre as nossas famílias. Essa igreja está maravilhosa de linda, porque seus pastores são lindos e maravilhosos, amamos esse casal e é muito bom estar com vocês. Fazia já acho que desde 2019, 2020, quando começou a pandemia, que não tínhamos esta oportunidade de poder estar juntos, e por conta da correria e tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas Deus preparou esse tempo de uma maneira muito especial. Nós queremos compartilhar algo com vocês essa manhã. Ontem nós ministramos uma rede abençoada de casais, nós falamos a respeito da importância de termos uma boa comunicação. Sei que alguns casais estavam aqui, mas hoje nós queremos falar de um assunto muito precioso e com certeza é algo que você ama muito. Nós queremos falar sobre família. Eu sei que você ama a sua família, você chora por sua família, você ora por sua família e você está aqui porque você quer o melhor para a sua casa, amém, queridos? Então eu quero te falar que durante a ministração da palavra você tem toda a liberdade. Eu sei que essa é uma igreja que dá essa liberdade ao Espírito Santo de Deus, de dar um glória a Deus, de dar um aleluia. E o pastor Gerson falou que vocês almoçam bem tarde aqui, é tipo umas 2h30, 15 horas. Então ele falou, fica bem tranquilo, pastor, para ministrar aí. E aí a gente está muito à vontade, nos sentimos em casa, glória a Deus, aleluia. Queremos primeiro mostrar a nossa família. Somos casados há 35 anos, vou fazer 56 anos, a Rosângela 54, temos 2 filhos. Apresenta aí, nega, a nossa... O Felipe está ali ao lado do pai, a Tainara, nossa primeira nora. Felipe já vai fazer 9 anos de casado, graças a Deus. Esse é o nosso primeiro neto, Natan. Pensa em 2 avós babões. A gente não sabia que ser avós era tão bom. E esse é o caçula, vai casar 8 de dezembro, aleluia, com essa menina chamada Carol, que ama a Jesus. Não somos uma família perfeita, mas nós somos uma família muito feliz, porque Jesus é o rei da nossa casa, é o rei da nossa família. A sua família é feliz por causa de Jesus? Diga amém. Jesus faz diferença na sua casa, diga glória a Deus. E na nossa casa também. Pense que o Osni foi meu primeiro namorado, graças a Deus, e é o meu amor para toda a vida, aleluia. Diga para mim também, querido, aleluia. Ela é meu amor para toda a vida. Obrigada, querido. E não fale para ver, né? Então nós queremos compartilhar um pouco. Há uns anos atrás, o Senhor nos deu algumas palavras e nós fizemos uma série dessas palavras. E hoje a gente quer compartilhar agora no culto da manhã uma delas. Até estava conversando com o pastor Plínio, há 2 domingos atrás eu preguei essa palavra na nossa igreja. E hoje nós queremos repartir aqui com vocês. E o tema da palavra é restaurando os muros. Coloca lá para nós, por favor. Eu gostaria que você desse uma olhada nesta cena. Essa cena está nos mostrando uma construção, e o pastor Gerson já ficou arrepiado, porque ele está fazendo uma reforma lá. Quem aqui já fez reforma na sua casa? Dá muito trabalho, não dá, gente? Parece uma coisa, é uma tribulação, né? Depois passa. É aquela tribulação que ela passa, mas quando você está nela... Mas aqui nós estamos num processo de construção. E se você olhar bem para esta imagem, você vai ver que os muros não foram, do lado de cá o muro ainda não foi levantado,
Aqui está uma parte do muro erguido, lá de lá também, ou seja, está num processo de levantar esses muros, de construir esses muros de proteção. E nós queremos conversar hoje sobre alguns muros que por alguma razão, de repente eles não estão na altura que eles deveriam estar, e talvez alguns foram até derrubados. Então a gente vai estar conversando de uma forma muito simples, mas tudo baseado dentro da palavra de Deus, e eu creio que Deus te trouxe aqui nesta manhã, Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você, Ele quer nos levar a refletir e a pensarmos. Talvez você está pensando assim: meu Deus, vai falar de família, o fulano precisava estar aqui. Eu quero te falar que a parte complicada da família está aqui. Fala para a pessoa que está falando, que bom que você está aqui. É você que precisa ouvir. É o Senhor que quer usar a sua vida para depois acertar as coisas e cuidar dos detalhes dentro da sua casa. Então não pense agora em quem não estava. Receba você a palavra, medite e depois, claro, incentive essa pessoa. Isso aqui vai estar gravado, ela pode depois ouvir essa palavra também e com certeza Deus vai falar com ela, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Queridos, quero começar fazendo uma pergunta para você. Família, amigos ou adversários? Às vezes, somos adversários, ao invés de trabalharmos em unidade. Infelizmente, algumas vezes nós nos tornamos adversários dentro da nossa própria casa. Gente, toda família tem uns BOzinhos. Tem ou não tem? Tem. Toda família tem as suas questões. Não existe família perfeita, porque nós somos seres imperfeitos. Deus tem nos dado graça, Ele vai nos ajudando, mas de vez em quando a gente dá uma derrapada, a gente pisa na bola, a gente fala algo que não deveria falar, gestos, atitudes, que depois nos arrependemos, e aí vamos diante de Deus, pedimos perdão, Ele vai nos ajudando. Vivemos em um tempo de crise dos valores e responsabilidades dentro das famílias. Olha só esse texto de Miqueias, capítulo 7, verso de número 6. Miqueias capítulo 7, verso 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Gente, isso aqui está uma tribulação dentro dessa casa. Uma guerra, uma disputa. E se nós não cuidarmos, ao invés de cooperarmos, nós vamos ir para o lado da disputa. E aí as coisas vão ficar difíceis. Esta foi uma declaração confirmada pelo próprio Cristo, Ele constatando a situação das famílias dos últimos dias, Mateus 10, 36, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa, se nós não cuidarmos, se nós não vigiarmos. Agora, por que acontecem estas coisas? Por que alguns muros vão desmoronando e vão caindo e nós não percebemos? A resposta para tudo isso, o Senhor nos fala lá em Marcos capítulo 3, verso 27, quando Ele diz assim, preste muita atenção nesse versículo, ele é maravilhoso, o alerta que a palavra nos traz. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre, só então poderá roubar a sua casa. Ou seja, nós não vigiamos, nós não tomamos a postura que deveríamos tomar como homens e mulheres dentro da nossa casa, e aí ficamos vulneráveis, o inimigo astuto, ele vai entrando, ele vai minando o nosso coração, a nossa mente, e ele vai nos amarrando e sem perceber nós ficamos amarrados, e aí ele vai roubar a casa, ele vai saquear a casa. O que esse texto fala? Se o homem forte não for amarrado, aliás, se o homem forte for amarrado, o inimigo vai entrar, o ladrão vai entrar e vai roubar a casa. Mas Deus quer nos levar nesses dias a nos levantarmos como homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que vão ser atalaias, guardiões das suas casas, que vão se levantar em nome de Jesus e vão repreender toda e qualquer artimanha do inferno. Ele vai vir, mas do jeito que ele vem, ele vai embora em nome de Jesus, porque nós temos esta autoridade. Você tem esta autoridade, meu irmão, você tem esta autoridade, minha irmã, em nome de Jesus, você é o guardião da sua casa, aleluias, aleluias. Nós precisamos entender isso.
tomar a nossa posição. Não é porque nós somos bons, porque nós somos fortes, mas porque Ele é bom, porque Ele nos fortalece, porque Ele nos ajuda. A palavra do Senhor fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Há algo da parte de Deus para cuidar de você e da sua casa. Há algo liberado, mas nós precisamos entender isso. Mas muitas vezes, por não entendermos isso, nós vamos baixando a guarda. E aí o inimigo ele vem. E sem perceber, muitos estão amarrados em algumas áreas. E aí é onde o diabo entra e ele rouba a nossa casa. Mas eu quero declarar nesta manhã, tudo que ele tem roubado de você vai ser restituído em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Sabe, queridos, o salmista fala no Salmo 127, verso 1, verso 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhem os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de manhã, ou seja, você dar o seu melhor, você só vai se desgastar. Porque o que nós precisamos? Dependência total de Deus. Dependência total de Deus. É Ele que nos ajuda na edificação da nossa casa. É Ele que nos ajuda dando sustentabilidade para a nossa família. Neemias capítulo 2, verso 20. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Repete após mim, diga assim: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Aleluias. Amém. O Osni perguntou no começo, família, amigos ou adversários? Eu queria perguntar às esposas, a nós, somos auxiliadoras ou manipuladoras? Somos auxiliadoras ou dominadoras? Somos mulheres cheias do Espírito Santo ou queremos conquistar as coisas na força do nosso braço? Dependemos totalmente de Jesus ou brigamos em casa, xingamos o marido, xingamos os filhos? Mas principalmente eu quero que você saia daqui com essa pergunta: auxiliadora ou manipuladora? O propósito de Deus é que eu seja auxiliadora. O propósito de Deus é que sejamos uma só carne. E é lógico, como Osni falou, os atritos vêm, temos os nossos temperamentos, somos carne, mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo prevaleça sobre você, esposa, sobre você, mãe, e que nós possamos ser sábias. Vocês podem dizer amém? Amém. A nossa capacidade vem de Deus, aleluia. Nós entendemos que esses muros são para proteção. E entendemos que existe somente um, o Deus Todo-Poderoso, que pode guardar a nossa casa. Somente Deus pode nos guardar, amém? Então lance a Ele todas as preocupações. Você que às vezes não dorme de noite, porque fica preocupada. Você que seu filho vai para a escola, você fica ansiosa, atribulada. Que nessa manhã nós possamos entender que existe um Deus, o Deus do impossível. E é Ele que guarda o seu marido, a sua casa. Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. Aleluia! Mas nós precisamos fechar as janelas. Repita por favor, feche a janela. Enquanto Osni estava falando, eu lembrei rapidamente de que alguns anos atrás nós fomos para uma determinada praia no Paraná. E nós estávamos tão animados para aquelas férias. Eu, Osni, os meninos eram pequenos. E levantamos animados, arrumamos o lanche para ir para a praia. Fechamos a casa, mas esquecemos uma janela aberta. Um quarto de trás com uma pequena janela ficou aberta. Por aquela janela entrou um ladrão, enquanto nós estávamos na praia, roubou todo o nosso dinheiro, porque naquela época a gente andava com a carteira, né, com os dinheiro. Hoje é Pix, hoje é cartão. Mas naquelas férias, há muitos anos atrás, aquele ladrão entrou, abriu a carteira do Osni, levou todo o nosso dinheiro que nós tínhamos para as férias. Não levou o nosso carro, porque provavelmente não sabia dirigir, porque também a chave do carro estava ali. Chegamos em casa. Eu posso te perguntar, é culpa de Deus? Já que eu peço para Deus guardar? Ou foi culpa do humano, Rosângela e Osni, que esqueceram a janela aberta?
Eu quero te dizer que o nosso Deus nos guarda, mas nós precisamos entender o que diz a palavra. Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Feche a janela, irmã, feche a janela, meu irmão, em nome de Jesus. Precisamos fechar a janela. Não adiantava nós chegar na casa e falar: amor, foi culpa tua, porque você não fechou a janela? Porque o que a gente faz? Em vez de nós resolver o problema, nos unir em oração no conflito, nós procuramos um culpado. O culpado foi você, Osni, porque você deixou a janela aberta. Felipe, vem aqui que agora você vai tomar uma surra, meu filho, porque você deixou a janela aberta. Mateus, a culpa foi sua. Este é o grande problema das nossas famílias. Em vez de darmos as mãos, nos unirmos, orarmos, jejuarmos, nós ficamos procurando o culpado. Mas em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, eu quero te dizer: pegue na mão da sua família, pegue na mão do seu marido, da sua esposa, vamos fechar as janelas em nome de Jesus. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Por causa da nossa imprudência naquelas férias, nós ficamos sem dinheiro nas férias. Precisamos abortar as férias e voltar logo para casa. Só que nós não culpamos a Deus. Muitas vezes nós culpamos a Deus pelas nossas escolhas erradas. Muitas vezes nós culpamos a Deus porque nós não obedecemos a palavra. Esse livro é claro, poderoso, é o manual da vida de Deus, aleluia. Esse manual, esta palavra me garante que eu posso ser fiel ao Osni todos os dias da minha vida. Se eu obedecer a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz, Jesus diz para nós: os meus mandamentos não são pesados. Obedeça a palavra de Deus, aleluia. Um evangelho que transforma, é esse que essa casa prega. Você pode dizer amém? Amém. Feche a janela para que a sua casa possa desfrutar das bênçãos de Deus. Pare de culpar um ao outro. Vamos nos ajudar, vamos orar, vamos clamar. Quantas crises as nossas famílias passam. Nossa família já passou crise com os meninos, às vezes na adolescência. Mas em vez de nos culparmos, falei: amor, vamos jejuar, vamos levantar de madrugada, vamos orar para que os nossos filhos possam entender que a boa, perfeita vontade de Deus é o que acontecerá na vida deles. Pais, acordem para a oração, acordem para o jejum. A palavra do Senhor fala, Isaías 49:16: eis que na palma das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim, aleluia. Eu estou aqui, mas Deus está guardando os meus filhos, porque Ele olha, Ele guarda, Ele zela. Nós estamos gravados nas palmas das mãos de Deus. Você pode erguer as suas mãos agora e dizer: obrigada, Senhor, porque eu estou gravada nas palmas da mão de Deus, aleluia. O nosso Deus não dorme, o nosso Deus não dorme, aleluia, Senhor. O nosso Deus guarda. Mas eu quero te falar da importância do casal orar junto. Quantos oram juntos não precisam erguer as mãos? Nós assistimos Netflix junto, Sky juntos. Olhamos e perdemos tanto tempo nas redes sociais. Mas o quantos de vocês oram uma vez por semana como casal na casa? O quanto de vocês oram e jejuam e levantam de madrugada para orar e jejuar e sacrificar pelos seus filhos? Quantos jejuns você faz na semana ou no mês pelos seus filhos? O quanto nós oramos, o quanto nós jejuamos. Muros espirituais são levantados através da oração, através do jejum. Jejum e oração levantam muros de proteção. Quantos podem dizer amém? Proteja a sua casa, proteja o seu casamento. Como que eu garanto que eu nunca vou trair o meu marido? Obedecendo a Deus, sendo fiel nos meus olhos, não olhando para outro homem, não cobiçando outro homem. Portanto, irmão que entrou nessa casa, cuidado com os seus olhos. Mulher, cuidado com os seus olhos. Cuidado com as cantadas, cuidado com as piadas desnecessárias. Cuidado quando você fica curtindo fotos na internet. Aonde você tem colocado os seus olhos? Eu sei que pode parecer duro, mas nessa manhã
eu quero te entregar esse recado. Feche as janelas, obedeça a palavra de Deus, levante muros espirituais e viva o propósito de Deus na sua família. Restauração é sinônimo de conserto, reforma, recuperação, reparação. Conserto, reforma, recuperação e reparação. Neemias, copeiro do rei. Neemias faz perguntas. Quando você vai ler o livro de Neemias, você tira e extrai lições maravilhosas. Neemias era alguém que tinha uma vida boa onde ele estava diante do rei, comia do bom e do melhor, bem vestido, vivia no palácio. E quando chega uma caravana vindo de Jerusalém, ele vai conversar com as pessoas, ele vai conversar com um dos seus irmãos, Hanani. E ele pergunta para o seu irmão: como está Jerusalém? Como está a cidade? Como estão as famílias? Como estão os nossos parentes? E o seu irmão lhe traz um relatório de como estava a cidade. A cidade está um caos, os muros estão derrubados, os portões foram queimados, as famílias estão assustadas, com medo. Há muita dificuldade dentro da cidade, no meio da cidade, no meio do povo e no meio das famílias. Neemias faz perguntas, porque ele se importa com aqueles que estavam longe de onde ele estava. Ele estava bem, mas ele se importa com as pessoas. Nós precisamos fazer perguntas dentro da nossa casa. Como está a minha família? Como estão os meus filhos? O casal precisa conversar, os cônjuges precisam conversar. Como estão os nossos filhos? Porque as perguntas, muitas vezes nós não fazemos porque nós não queremos ouvir as respostas. Mas é importante você ouvir a resposta, porque isso vai te ajudar a entender como está a sua família. Então, esposo, você precisa perguntar para a sua esposa como ela está. Como está o seu coração? Você está feliz? E a esposa precisa perguntar para o esposo. Ambos precisam perguntar para os filhos: está tudo bem, filho? Está tudo bem, filha? Independente da idade. E os filhos também precisam ter esta liberdade de perguntar para os pais: papai, está tudo bem? Mamãe, está tudo bem? Eu estou vendo que vocês estão um pouco assustados, apreensivos esses dias, porque as perguntas, elas nos ajudam, elas revelam o que está dentro do nosso coração com relação à importância que nós damos àquele assunto. Então Neemias é alguém que faz perguntas. Olha só Neemias capítulo 1, verso de número 4. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, ou seja, o relatório do seu irmão, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Você tem chorado por sua família? Orado, como a Rosângela falou, jejuado? Não desista dos sonhos que Deus colocou no seu coração para a sua família. Talvez hoje o que você está vivendo não é aquilo que você gostaria de viver, mas eu quero declarar em nome de Jesus que através da sua perseverança, através das suas perguntas, através da sua oração, da tua intercessão diante de Deus, os céus vão se abrir e esse menino vai voltar, essa menina vai voltar. Vai ter paz dentro da sua casa, vai ter provisão dentro da sua casa. A sua casa vai ser um lugar de paz e um lugar de refúgio. Porque o nosso socorro, como diz o salmista, ele vem do alto. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que nos mantém em pé, mesmo quando as coisas estão chacoalhando à nossa volta, Ele nos mantém firmes. Sabe, queridos, nós estamos vivendo num mundo fragmentado, uma sociedade enferma, onde os valores da família estão enfraquecidos. Mas nós não podemos nos conformar com isso. Nós precisamos nos dispor como Neemias para a reconstrução, para a restauração dos valores dentro da nossa casa. Pode estar um caos à sua volta,
mas dentro da sua casa, a presença de Deus, ela vai colocar o caos em ordem, aleluias. A presença de Deus vai trazer luz dentro da sua casa, vai dissipar as trevas, vai trazer a paz. Deus colocou no coração de Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Ele estava tão longe, tinham tantas pessoas que estavam lá na cidade, estavam conformadas com aquilo que estava acontecendo. Deus precisou levantar alguém que estava a milhares de quilômetros de distância e levar esta pessoa até aquele lugar para fazer algo que os que estavam lá já estavam conformados. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Tenha sua mente renovada pelo Evangelho, pela palavra de Deus, aleluias, pela sua intimidade com o Espírito Santo. Sabe, queridos, vamos dar um basta, vamos nos levantar em nome de Jesus e vamos reconstruir, vamos restaurar, vamos tomar de volta tudo aquilo que o diabo tem tentado roubar, aleluias. Neemias buscou o favor do rei. Vamos hoje buscar o favor do rei dos reis. Neemias estava lá servindo vinho para o rei, como ele fazia todos os dias. Agora o rei olha para ele e diz assim: eu vejo que você está triste, mas você não está doente. O que é isso senão tristeza de alma? Olha o discernimento do rei. E Neemias fica com medo e olha para o rei e diz: rei, como eu não poderia estar triste e abatido, se aqueles que eu amo estão sofrendo? E ele alcançou o favor do rei. O rei o liberou para ir até a cidade, para reconstruir os muros daquela cidade. Sabe, amados, nesses dias nós vamos buscar o favor do Rei dos Reis. Isaías 59:1 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para não poder ouvir. Ele ouve o seu clamor, Ele ouve a sua oração, mas nós precisamos fazer um check-up. Fala um check-up. A gente não gosta muito de fazer check-up, porque no check-up você vai lá, faz uma bateria de exames, e às vezes, como aconteceu no último que eu fiz, deu uma pequena alteração. Meu colesterol estava no limite. Aí o médico falou: olha, você vai precisar tomar um remedinho, um dia sim, um dia não. Não precisa ser todo dia, mas precisa controlar isso. Mas se eu não tivesse feito o check-up, eu não ia detectar essa pequena anomalia no meu organismo. Então é importante fazer o check-up, cuidarmos da nossa saúde. É importante fazermos um check-up, uma avaliação diante de Deus, detectarmos a raiz do problema. Basta de acusação, como a Rosângela falou, e transferências de responsabilidades. Neemias capítulo 2, do verso 11 ao verso 20, nós não vamos ler, mas fala que quando ele chegou à cidade, depois de 3 dias, ele fez uma avaliação de toda a cidade, olhando ponto por ponto o estrago que tinha sido feito, e ele buscou da parte de Deus uma estratégia de como ele iria trabalhar para reconstruir aquilo que o inimigo tinha derrubado. O nosso grande desafio não é apenas construir uma bela casa. A gente olha que essa casa é linda, certo? Uma casa bonita. Mas o maior desafio de um casal não é a construção ou a compra de uma bela casa. O nosso maior desafio é que dentro da nossa casa haja paz. É que dentro da nossa casa haja respeito, haja diálogo, harmonia. Quantas famílias ou maridos, alguns homens da sociedade bebem e desenvolvem o vício do alcoolismo. E na nossa igreja tem algumas irmãs que no passado foram donas de bares. E elas falam que muitos desses homens falavam: eu não quero ir para casa. Antes de ir para casa eu preciso tomar umas boas doses de cerveja ou de uísque, porque é difícil lá. Ao mesmo tempo, quantas mulheres não queriam que o marido chegasse em casa? Mas graças a Deus, no povo de Jesus, nós somos libertos dos vícios, amém?
E nós temos a alegria de voltar para casa após um dia de trabalho. Quantos têm alegria? Diga aleluia. O nosso maior desafio não é se a nossa casa é de um piso, 2 pisos, se é de laje, se o piso é bruto, se é porcelanato. Esse não deve ser o nosso maior sonho. Claro, nós queremos comprar e ter uma boa casa, mas que o nosso maior desafio seja ter paz dentro da nossa casa, ter alegria. Um dia ou outro todo mundo está bravo, gente, mas a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira. Então cristão tem classe para ficar bravo, amém? Nós brigamos no bom sentido, discutimos em paz. Eu não concordo com isso, querido, eu não concordo com isso. Algo que nós temos desde que casamos é não dormir de mal. Sabe o que é dormir de mal? Cada um de um lado da cama. É não ficar de mal. Eu gosto muito de conversar, então se eu errar com Osni, logo eu peço perdão, porque eu quero conversar com ele. O pastor Gerson falou que tem tucanos por aí, mas que você, marido, não seja um tucano, que você, esposa, não seja tucano. Não viva de bico, mas use o bico para beijar o seu marido, aleluia. Faça bico e diga: eu quero beijão. Beije mais e brigue menos, aleluia. Quantos maridos querem ser beijados mais? Diga eu. Quantas mulheres querem ser beijadas mais? Diga eu também. Gente, a mulher está fraca, hein? As mulheres estão fracas. Quantas esposas querem mais beijo? Diga eu. Aleluia. Queridos, você já parou para pensar que Deus quer que nós possamos ter muita paz dentro da nossa casa? Mas um dos muros que não pode faltar dentro da nossa casa é humildade. Fale bem alto: humildade. Peça ajuda. Peça ajuda. Não lute sozinha. Amor, está muito pesado, eu preciso que você ore por mim. Peça ajuda de conselheiros que podem ajudar no seu casamento. Peça ajuda de sogras cheias do Espírito Santo, como Ruth e Noemi. Que coisa linda esse livro. Peça ajuda dos seus pastores. Mas não permita que o seu casamento morra porque você não teve humildade para pedir ajuda. Seja humilde. Quando nós não damos lugar à humildade, o que vai crescer? O orgulho. Que o muro da humildade cresça e proteja o nosso casamento. Provérbios 16:5. O Senhor abomina os orgulhosos de coração. O Senhor abomina. Humildade para pedir perdão. Repita, por favor: peça perdão. Depois vou falar um pouquinho mais de perdão. Mas a humildade está ligada, amor. Eu falo para ele em casa: olhe nos meus olhos. Olhe nos meus olhos agora. Me perdoe. Gente, não é fácil falar me perdoe. Eu errei. Que dificuldade, né? Que dificuldade, quanta truculência. Quantas palavras ásperas. Quantas coisas que não precisava estar nas nossas casas. Às vezes quebra o pau de manhã, 9 horas, mas chega no estacionamento da igreja, aleluia, o pastor Gerson está vindo, amor, sorria. Que nós possamos sorrir em casa, não para o pastor ver, não para os outros verem, mas para Deus ver que a nossa casa tem paz, que a nossa casa tem alegria, aleluia. Seja humilde, peça ajuda. Outro muro. Dentro da humildade, Salmos 51:17. Um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Deus deseja que eu e você possamos ter um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Um coração mole, aleluia. Um coração molinho para Deus agir. Glória a Deus. Outro muro que precisa ter nas nossas casas: acordo. Repita, por favor: acordo. A palavra do Senhor fala, Amós 3:3, não andarão 2 juntos se não houver acordo. O que acontece com um casal que não faz acordo? Pegue na minha mão o tesouro. Eu chamo ele de tesouro, porque ele é meu tesouro. Me puxe. A gente que não faz acordo, venha para cá. Ele quer que eu vá para lá, mas eu quero. Sabe, o casal, eu quero.
Quase que me puxou forte. Quando não há acordo, o marido quer economizar, a esposa quer gastar. Ou a esposa quer economizar e guardar um pouquinho, mas o marido só quer gastar. Quando não há acordo na criação dos filhos, gente, é devastador. Se a mãe fala, filhinho, sente aqui agora, você vai almoçar antes de tomar o sorvete. Mas a mãe sobe, vai lavar um banheiro, e o pai fala, pode tomar o sorvete, a mãe não está vendo. Você acabou com a autoridade da mãe. Quantos pais acabam um com a autoridade do outro? Até 18 anos os nossos filhos não posaram fora. Meu Deus, como falavam que nós era pai duros, pais ditadores. Nossos filhos posaram apenas na casa das avós. Mas pensa que nós vimos muita cara feia de filho. Falava, pode fazer cara feia, um dia você vai me agradecer. E algumas vezes o Osni viajava. E os meninos, mãe, o pai está viajando. A gente pode posar lá no fulano? Falei, o teu pai está viajando, mas eu tenho uma aliança com o teu pai. Então o pai estando ou o pai não estando, os limites são os mesmos. Aproveito e digo para vocês que o muro chamado limite é para proteção. Por que fazemos muros ao redor da nossa casa? Por proteção. Graças a Deus eu falo no lugar santo, que eu nunca quebrei os acordos com o Osni. Todos os acordos que fizemos em relação à criação dos nossos filhos, foi fácil? Não foi fácil. Os acordos impediram que um ou outro fosse rebelde algum dia da sua vida? Não. Mas graças a Deus nós fizemos acordos. Quais são os acordos bem claros que vocês têm na casa de vocês? O Mateus chegou aos 18 anos e falou, mãe, eu já tenho 18 anos, agora eu vou posar fora. Eu falei, filho, a gente mora num sobrado. Eu falei, o teu pai está lá na sala, vá lá e fale com ele. Se ele concordar, beleza. Claro que depois dos 18, alguns acordos, nós entendemos que existem as faixas etárias, existem limites para faixas etárias dos filhos. Você não vai pegar uma criança de 15 anos e colocar na cadeirinha e dizer, coma chuchu, abra a boca. As faixas etárias precisam ser respeitadas, mas graças a Deus temos aprendido a fazer acordos. Tem casais que não têm acordos na vida financeira. Tem casais que casaram, mas não casaram na vida financeira. Um não sabe quanto que o outro ganha, não sabem aonde investe, não sabem nada. Acordos em todas as áreas. Marcos 3:25 diz, uma casa, se estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Faça uma analisada rápida do seu casamento. Será que a sua casa está sendo dividida? Principalmente, eu volto a repetir, vocês que têm filhos abaixo de 15 anos, irmãos, aprendam a fazer acordos. Porque se um quiser agradar mais que o outro, vocês estarão num caminho muito perigoso. Quero te dizer que pais não são amiguinhos dos filhos. Pais são autoridades sobre a vida dos filhos. Desenvolvemos amizade, amor, mas nós não tratamos filho de igual para igual. Ai, filhinho, você não quer comer, filho? Ai, não precisa comer. Ai, você também não quer tomar banho, meu filhinho? Quantas criancinhas mandam nos pais? Nós falamos da geração mais fragilizada. Nós falamos da geração Nutella. Hoje estão falando tanto da geração Nutella. Mas se existe uma geração Nutella, de quem é a responsabilidade? Se eu crio filhos, eu faço todas as vontades. Eu tenho uma moça, mas ela não lava louça. Ela vive no salão totalmente maquiada, imperfeita, unhas maravilhosas, mas eu não ensino ela a lavar uma louça. Eu não ensino ela a lavar um banheiro. Daí eu crio uma dondoca que não sabe fazer nada. Ela vai casar, ela não sabe fazer nada. A responsabilidade é de quem? Criamos filhos homens que não sabem fazer nada. Desde pequeno você vai fazendo todas as vontades. O pior é os pais que passaram necessidade e tentam proteger os filhos para que eles não passem. A responsabilidade de uma geração mais fragilizada certamente é dos pais. Lá em casa, desde que os meninos nasceram,
Eles foram aprendendo a guardar os brinquedos, a lavar louça. E eu criei uma frase na minha casa há muitos anos: casa não é hotel, filhos não são hóspedes. Tenho 2 homens que aprenderam a lavar louça, lavar roupa, lavar carro. A Tainara esse dia falou: obrigada porque você ensinou o Felipe a lavar louça, a lavar roupa. E os irmãos preconceituosos, o machismo. Um dia chega um irmão e fala para mim: pastora, a senhora não tem medo que os seus filhos lavem louça? Que eles lavem a calçada, que eles lavem roupa? Será que não tem perigo? Falei: perigo do que, homem? Falei: eu gerei 2 homens, Felipe, macho, Mateus, macho. Macho lava louça, macho lava calçada, e trabalho não tira a macheza. Aleluia! Então ensine os seus filhos a trabalhar no ambiente da casa. Você tem que criar hoje o trabalhador de sucesso de amanhã. Você faz todos os gostos, compra tênis caro, compra roupa cara. Para quê? Para mostrar para os outros. Que ignorância. Viva conforme o seu dinheiro pode. Não faça nada para mostrar para os outros, gente. Fuja da exposição da internet, do Instagram. Fazer as coisas para mostrar para os outros é muito triste. Então, acordo na vida financeira, acordo em todas as áreas. E o terceiro muro que eu quero falar é sobre o muro da paz. João 14, 27. Jesus deixa muito claro para nós: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Amada igreja, a paz é um direito nosso, sim ou não? Mas quantas casas não têm paz? Quantas casas vivem em guerra? A paz é um direito nosso. Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, mas que eu e você possamos ter paz. Falei algumas coisas, algumas regras, alguns limites da nossa casa, o que nós concordamos. Mas eu quero te desafiar nessa manhã, ainda hoje: aprenda a fazer acordos por causa dos seus filhos. Ame os seus filhos, mas ensine acerca do trabalho, acerca da honestidade, acerca da responsabilidade, o caráter. Ame de uma maneira que eles amanhã lembrarão de você. No Dia das Mães eu preguei na igreja com meu filho mais velho, e ele falou uma frase bem linda. Ele falou: quer estar na memória dos seus filhos? Ele falando como filho: pais, querem ser lembrados? Lembre dos seus filhos pequenos. Amem, abracem, estejam juntos. Criança, adolescente, jovem, amem os seus filhos de uma maneira muito grande enquanto eles forem solteiros, porque quando eles casarem, quando eles ficarem adultos, eles vão lembrar de você. Que você possa marcar a vida dos seus filhos hoje. Hoje é dia de levantar muro da paz, o muro da humildade e o muro do acordo. Precisamos restaurar o muro da gratidão. Se aprendermos e exercitarmos, porque isso é um exercício, você aprender a agradecer a Deus desde as coisas simples que acontecem no seu dia a dia. Queridos, é muito interessante, nós vivemos hoje num tempo onde a gente tem tanta fartura, mas ao mesmo tempo tem tanta insatisfação no coração das pessoas. Hoje as crianças pegam uma bolachinha recheada para comer, elas abrem, elas comem o recheio e jogam o restante fora, porque tem demais. Quantos aqui são do tempo que comia aquele docinho com aquele miserável, daquele índiozinho assim? Lembra daquele docinho seco? Gente, era uma delícia aquilo, porque era o que a gente tinha. Chocolate era algo muito raro. Hoje nós temos uma diversidade tão grande, e nós vamos dando demais. E como pais, nós sempre vamos querer dar o melhor para os nossos filhos, mas nós não vamos ensinando um princípio básico de agradecer por aquilo que eles recebem. E aí quanto mais tem, mais quer, e o coração nunca vai estar satisfeito, porque se nós não aprendermos a ter gratidão no nosso coração com as coisas muito simples e básicas do dia a dia, quantas vezes, mesmo podendo fazer algumas coisas que os meninos pediam, eu dizia não. Ai pastor, você foi um pai muito duro. Não, eu queria ensinar para eles um princípio, que a vida muitas vezes vai nos dizer não, e nós precisamos aprender a lidar com o não, e ensinar os nossos filhos a lidar com o não. É fácil lidar com o não? É difícil, mas é muito importante.
Então ter esta gratidão, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. É só para agradecer por algumas coisas? Não, em tudo. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Se nós não formos gratos pelo que Deus nos deu, nós sempre vamos querer obter mais e mais, e aí nunca vamos estar contentes. Sabe, o nosso maior tesouro na face dessa terra é a nossa família. Pais não significa que dar tudo para os seus filhos fará de vocês pais melhores. Não. Às vezes ele não precisa de um presente, ele precisa de um abraço. Às vezes não precisa daquela roupa, daquele tênis novo. Precisa de um beijo no rosto, de uma atenção, assistir um filme juntos, comer uma pipoca. Fazer algo simples, mas que realmente vai fazer toda a diferença. A Rosângela falou sobre o trabalho. Quando nós ensinamos o valor do trabalho para os nossos filhos, nós estamos ensinando a gratidão pela saúde que Deus tem nos dado e pela disposição de fazer as coisas. O que acontece hoje nos nossos dias? Eu sou do tempo, com 15 anos de idade eu trabalhava registrado em uma empresa. Eu sei que muitos aqui experimentaram isso. Depois as leis mudaram. Tudo bem, hoje não pode registrar um adolescente, ele precisa estudar. É verdade. Mas o governo não oferece isso. Meio período de estudo, meio período de um curso profissionalizante, algo técnico, para que ele possa ter uma profissão. O que nós vemos hoje? Adolescentes na rua, com o tempo ocioso. Essa geração que não sabe apertar um parafuso, como a Rosângela falou, as meninas que perdem o tempo do miojo. Vai fazer o miojo, perdeu, estragou o miojo, não sabe nem fazer o miojo. Tem que entrar lá no YouTube, como fazer um miojo. A água esquenta, joga o macarrão, 3 minutos, ele fica pronto. Essa é a nossa geração. Ensinar o valor do trabalho, ser grato pelo trabalho. Sabe quando está fazendo alguma coisa dentro da casa? Olha, somos gratos porque Deus nos deu uma casa, mas precisa cuidar disso aqui, tem que limpar, tem que deixar organizado. E aí nós vamos passando esses valores, senão nós vamos ter filhos com o coração extremamente ingrato. Os filhos têm cada vez menos responsabilidades e cada vez mais privilégios. Os direitos são bem maiores e abundantes que os deveres. E qual o resultado disso? Uma geração imatura que se sacrifica menos pela sua família e exige constantemente os seus direitos. Pensa numa turma que exige um monte de nós, mas que não quer se sacrificar pela sua família. O fato é que pais reclamam dos filhos que eles mesmos estragaram. Por isso precisamos repensar o modelo de criação e a mentalidade que estamos promovendo. Precisamos pensar nisso. Ainda há tempo de corrigir algumas coisas. Em qualquer família, os filhos não devem apenas ser servidos em casa, mas também devem servir. Eles devem ser treinados para contribuir em casa, servir a família e não serem egoístas. Gratidão. Precisamos restaurar urgentemente esse muro. E talvez é você, pai, você, mãe, que está aqui, precisa começar por você. Você é muito reclamão, muito murmurador. Aprenda a ser grato e ensine os seus filhos o valor da gratidão. Restaurar os muros do lazer e da alegria. Gente, às vezes com coisas muito simples nós marcamos a vida das pessoas. O ativismo, a falta de tempo tem nos levado a uma correria e perdemos muito tempo com coisas que não trazem edificação e não agregam nada na nossa vida. Lá em casa, sempre que nós podemos, a gente gosta muito de ir em parque, pegamos 2 cadeiras de praia, vamos num parque, sentamos, ficamos lá, apreciando aquele tempo. Curitiba tem muitos parques. Às vezes pegar o cinema, assistir um filme, coisas simples. Mas o lazer é extremamente importante. Boas férias, planejamento para que isso aconteça. E ter alegria dentro da sua casa. A sua casa precisa ser um lugar de alegria, senão vai entrar a melancolia e a murmuração dentro da sua casa. Mesmo quando as coisas não dão muito certo, aprenda a se divertir, a ser alegre, resolver o que tem que resolver. Isso é extremamente importante. Eu vi uma pesquisa agora, há um tempo atrás, aonde fala que o brasileiro pega, em média, no celular, 200 vezes por dia.
Você tem ideia do que é isso? Eu fui fazer uma conta rápida. Se toda vez que você pegar, você gastar uma média de 1 minuto, multiplica isso por 200, dá 3 horas e meia, mais ou menos, por dia. E nós nem percebemos isso. E aí dizemos que não temos tempo para ler a Bíblia, que não temos tempo de brincar com as nossas crianças, que não temos tempo para nada. Mas na verdade o que está acontecendo, o diabo tem roubado o nosso tempo. E roubando o tempo, ele vai roubar o lazer e ele vai roubar a alegria. Então, restaure esse muro da alegria dentro da sua casa. O tempo corrido tem consumido a vida de muitas famílias. As pessoas não têm tempo para conversar. E quando fazem, estão divididas. Um na sala, o outro na cozinha, cada um no seu celular, nos quartos, espalhados dentro de casa. Lá em casa, sempre que podemos, e é um desafio isso. Hoje os filhos são grandes, mas pelo menos cada 15 dias, nós almoçamos como família no domingo. Quando não conseguimos fazer isso, a gente procura fazer um café, alguma coisa, achamos um jeito de reunir a família e estarmos juntos. É um valor que para nós é extremamente importante, mas custa. Você precisa priorizar, porque senão você não dá conta. Estamos indo para o final, tem mais 2 pontos muito interessantes que nós queremos conversar. A Rosângela vai conversar do próximo, e aí depois eu venho para concluirmos. Eu estava olhando essa cena, ali tem alguns tijolos, beleza, dá uma olhadinha lá. E ali provavelmente deve ter muito prego que não foi usado, saco de cimento que não foi usado, coisas desnecessárias. Dentro de todas as casas, eu não sei na sua, mas existe o quartinho da bagunça. Quem tem um quartinho que fecha para ninguém ver? Um quartinho que você guarda às vezes prego velho, coisa que não precisa. Quem tem um quartinho? Eu tenho. Tá. Esse quartinho de vez em quando precisa ser limpo. Amém? De vez em quando eu vou no quartinho do Osninha, no 3º andar. E agora não, porque a gente faz uma faxininha. Mas quanta coisa. Esses tempos eu fui no quartinho da bagunça, apostilas de anos atrás, que nós havíamos feito curso, várias coisa arada, papel velho, revista velha. Eu falei, amor do céu, vamos fazer uma faxina nesse quartinho da bagunça. Agora eu quero falar que dentro do nosso coração, nós também temos um quartinho de entulho. Dentro dos nossos corações, nós podemos ter um quarto da bagunça. Dentro do seu coração você guarda mágoas, amarguras. Você vai ficando chateada, não fala para ninguém, não confessa. Tiago 5,16 fala, falai das vossas dores para sarar. Mas a gente vai guardando. A gente vai guardando sentimentos que não prestam. Nós vamos alimentando pensamentos que não prestam. E toda pessoa tem um quartinho da bagunça. Toda família tem um quartinho. E nessa manhã o nosso desafio é abrir a porta e tirar todo o entulho. É tirar do nosso coração toda mágoa, todo mau pensamento, não guardar chateações. Nós fazemos pelo menos uma vez por semana algo que o marido não gosta, amor, vamos sentar, vamos conversar esse assunto, falar da relação, fazer um check-up no casamento, se não toda semana, quinzenalmente, amor, isso aqui está legal, isso aqui não está legal, isso aqui não foi legal. Desenvolva que o seu marido seja o seu melhor amigo, de poder conversar, poder te ajudar. Cuidado com as mágoas guardadas no quartinho da bagunça. Assim como nós pegamos um aspirador para limpar o quartinho da bagunça, ou aqui após levantar esses muros, nós vamos ter que fazer uma faxina. Faça uma faxina no seu coração ainda nessa manhã. Amém? Senhor, através da faxina do sangue de Jesus, eu quero passar o aspirador de pó. Eu quero que o Senhor limpe, tirando toda a mágoa, todo o ressentimento. É lógico que coisas que você guarda há muitos anos pode ter adoecido o seu coração. Mas eu creio que Jesus está aqui para começar a tua faxina. Amém? Libere perdão. Provérbios 18:19. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como portas trancadas de uma cidadela. Conversem, peçam perdão. Não vou contar agora, mas só um minuto de dizer que até os 17 anos eu fui espancada por um pai que bebia. E o meu pai demorou muitos anos para aceitar Jesus e pedir perdão para os filhos.
Quantas mágoas, quantas dores a minha família passou por causa do alcoolismo. Quando eu aceitei Jesus aos 16 anos, eu falei: Senhor, eu vou beber do Teu Espírito Santo. Mas eu jamais quero beber bebidas alcoólicas, porque eu sei as marcas do álcool na vida da nossa família. Quantas mágoas, quantas amarguras, e quanto tempo esse pai levou para pedir perdão para os filhos. Foram muitos anos. Eu quero te dizer, se você errar com os seus filhos, peça perdão. Não deixe para amanhã, peça perdão. Talvez hoje é o dia de você dizer: filho, o pai gritou com você. Filha, a mãe não tem atenção com você. Amor, eu estou sendo muito áspera com você. Vamos pedir perdão, amém, igreja? Não adianta comprar um presente para dar para o filho porque você magoou, achando que o presente vai sarar a gente. O presente que nós precisamos é dizer: minha filha, me perdoe. Meu pai pediu perdão para os filhos, depois que nós já éramos adultos. Carregamos quantas mágoas e amarguras, por surras de violências, por gritarias, por xingamentos. E quando eu aceitei Jesus, eu falei: Senhor, eu vou fazer uma história diferente. Eu vou corrigir meus filhos com a varinha se precisar. Mas Senhor, nunca me deixe espancar, nunca me deixe xingar, porque essas coisas ferem o coração. Talvez você não percebe e tem ferido o coração da sua família com o ativismo. Talvez você não tenha tempo para a sua família. Talvez temos tempo para tantas coisas, mas não temos tempo. Eu atendo muitos rapazes, mulheres, jovens, mas alguns pacientes que mais me dói o coração na clínica é atender filhos e filhas que falam: meu pai nunca me abraçou, minha mãe nunca me abraçou, eu nunca ouvi, não lembro meu pai dizer: eu te amo, filho. E às vezes eu chego em casa, eu sei que temos que separar e não podemos ser profissionais esponjas para que a gente também não adoeça. Mas eu falo: amor, a falta de paternidade ainda é algo que pega muito no meu coração. Eu não tive amor de pai, eu não tive amor de mãe, mas eu encontrei com Jesus e Ele me ama, e Ele me ama, e o amor dEle tem suprido as minhas necessidades. Perdoei meu pai, minha mãe, aleluia. Mas eu quero te dizer que nessa manhã você precisa aprender a pedir perdão. Peça perdão para os seus filhos, peça perdão para o seu marido, peça perdão. Levante o muro do perdão. Perdão cura, perdão sara, perdão restaura. Eu agradeço a Deus porque o meu pai aceitou Jesus na sua vida de idoso, minha mãe também. Mas quando eu olho para a história do meu pai e da minha mãe, sabe o que eu penso? Como eles perderam tempo. Não perca tempo. O tempo de amar é hoje. O tempo de abraçar é hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. Quero convidar o pessoal do louvor, já pode ir subindo aqui. Precisamos restaurar o muro da paternidade e da maternidade. Isso aqui é algo extremamente relevante dentro de tudo isso que estamos conversando. Há um alerta da parte do Senhor em Malaquias capítulo 4, verso de número 6. Ele diz assim: Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Ou seja, precisa acontecer esta ligação, precisa acontecer esta conversão, precisa acontecer esta unidade. Por quê? Porque se isto não acontecer, olha o que fala o final do versículo: do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ou seja, se não houver esta unidade, se não houver esta ligação, se não houver esta cura, esta restauração, nós corremos sérios riscos dentro da nossa casa e no meio da nossa família. Nós temos muitos homens tornando-se pais, mas poucos exercendo a paternidade ativa. Muitas mulheres tornando-se mães, mas poucas exercendo uma maternidade ativa. Não é só colocar um filho neste mundo, mas é entender as responsabilidades que temos como pais, para educarmos, para sermos intercessores, para ajudarmos esta criança a se desenvolver
para passarmos os valores do reino de Deus, para ensinarmos os princípios. Gente, é desesperador se você começar a pensar em tudo isso, mas nós temos um que nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá graça, Ele nos orienta nesse processo. E é tão interessante, de acordo com a versão Almeida, revista e atualizada, a palavra pai ocorre na Bíblia 1606 vezes. Tamanha é a relevância e o cuidado com que Deus olha para tudo isso. Nosso relacionamento com Deus e nossa capacidade de nos sentirmos dignos de seu amor dependem muito da nossa maneira de entender a sua paternidade, ou seja, o quanto que Deus tem sido o seu pai, o quanto que você entende que você tem um pai. Se enxergarmos a Deus como pai amoroso, sábio, atencioso, então seremos capazes de confiar nele. Isso tem relação direta com a nossa maneira de nos relacionarmos com o nosso pai terrestre. Os pais podem ajudar os filhos a alcançar a maturidade mais depressa, ou deixá-los acomodados e, consequentemente, tardar o processo. Aliás, eu penso que a nova geração vive um grande retrocesso. Um dos maiores problemas dos casamentos da atualidade é o baixo nível de maturidade espiritual e emocional dos cônjuges. Infelizmente, há um expressivo número de adultos que se comportam como verdadeiras crianças dentro do casamento. E aí não trazem segurança na vida dos seus filhos. Os filhos veem os pais discutindo, brigando. Isso traz uma instabilidade. Vivemos em um tempo onde a paternidade tem sido muito desvalorizada. Muitos problemas psicológicos advêm da ausência da figura paterna ou problemas de identificação com progenitores. O ser humano precisa de uma referência paternal que lhe dê segurança. Precisamos ministrar a palavra de Deus aos nossos filhos. Nosso ensino ou a falta dele tem o poder de afetar o resto da vida dos nossos filhos. Foi Deus mesmo quem declarou isso. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando ela pegar uma certa idade, por mais que se afaste dos caminhos do Senhor, a palavra está lá dentro do coração. E a esperança, Deus vai fazer a obra, através da sua oração intercessória. Muitos de nós provavelmente tenhamos crescido, e talvez essa foi a sua história. Você cresceu, como a Rosângela falou, com pais que não foram aquilo que gostaríamos que fossem. Pais frios, distantes, autoritários, cheios de raiva, críticos, controladores, pais que foram alcoólatras, depressivos ou fisicamente abusivos. Talvez esta foi a sua história. Pais cujas lutas internas os consumiam tanto que não tinham forças para cuidar das necessidades dos filhos. Certamente tais condições comprometeram a habilidade dos filhos em confiar em Deus como Pai Celestial. E hoje você tem ainda uma certa dificuldade de entender que Deus cuida de todos os detalhes da sua vida. Até o melhor dos homens, ou a melhor das mulheres, com a melhor das intenções, não consegue ser o pai ou a mãe ideal. Fracassamos muitas vezes, sem ser aquilo que o Senhor gostaria que fôssemos. Agimos de modo egoísta e pecador. Falhamos em amar os nossos filhos como Deus nos ama. E isso trouxe um distanciamento dos pais com os seus filhos. Precisamos mudar esta história. Ainda há tempo de correr atrás do prejuízo. Sabe, queridos, eu quero te convidar a ficar em pé.